Vamos então refletir sobre Portas do Cosmos, que é um livro comportamental, mas com regras e com sugestões que são leis de energia e não leis normais de comportamento. E esse livro é parte de uma trilogia: Portas do Cosmos, Encontro Interno e A Hora do Resgate. E essa trilogia é muito importante para a nossa aproximação com as hierarquias planetárias, com as hierarquias solares e com as hierarquias cósmicas, dentro de uma visão de resgate. Resgate, como nós sabemos, tem um significado amplo. Resgate tanto pode ser nós sermos trasladados ou transmigrados em um momento de turbulência aqui na Terra, como resgate pode ser também a nossa alma ou a nossa mônada ser atraída para níveis superiores de consciência, porque a alma está num certo contexto energético, a mônada em um outro, em nível mais profundo. Mas existem outros níveis e existem outras moradas no cosmos para esta alma ou para esta mônada, e resgatar a alma ou resgatar a mônada de um planeta kármico faz parte desta operação. Só que o resgate de uma alma ou o resgate de uma mônada, isto não quer dizer que a alma ou a mônada estejam em perigo, como podem estar os corpos numa situação de turbulência externa aqui. O resgate da alma e o resgate da mônada é uma elevação desses dois núcleos para leis superiores. Então, nesta trilogia, nós vamos ter uma aproximação com esses movimentos. Portas do Cosmos, especificamente, que é o primeiro livro da trilogia, faz a preparação interna para aqueles indivíduos que têm tarefas a desenvolver com os irmãos do cosmos ou com as naves. E no preparar esses indivíduos, no dar as leis, no dar as sugestões, as indicações de comportamento, este livro também nos transmite a necessidade de nós colaborarmos na transmutação ambiental. Não cuidarmos só de nós, não cuidarmos só do nosso resgate, mas termos presente o ambiente que nos contorna, este ambiente que na Terra está cada vez mais comprometido e que está aos cuidados de certas naves laboratório ou de naves intraoceânicas que mantêm um certo equilíbrio. Mas nós também temos uma tarefa nesta transmutação ambiental. Então, o livro está nos dando chaves nas suas entrelinhas ou abertamente para toda esta preparação. Existem seres encarnados, pode estar até entre vocês, que terão a tarefa, numa próxima etapa, num próximo futuro, de ajudar na reconstrução da Terra. Que neste momento a Terra está sendo depredada gradualmente na superfície, Terra e os mares. Mas já há indivíduos, já há seres encarnados presentes na Terra ou se preparando para encarnar e que vão colaborar na reconstrução do planeta, em recolocar o planeta em ordem. E outros que estão destinados a fazer trabalhos de transmutação da energia, das forças que estão circulando. E alguns seres
que estão com essas tarefas designadas para eles, embora essas tarefas não tenham começado, porque não chegou exatamente a hora para entrarem nesta atividade. Esses seres deverão gradualmente ir se aproximando, se inteirando desta presença hierárquica no planeta. Porque a presença hierárquica está aí, hierarquia planetária, solar e cósmica, mas isto não é notado, porque não há uma percepção, não há ainda uma sensibilidade desenvolvida para isso. Mas na nossa preparação está incluída esta capacidade de reconhecermos esta hierarquia, principalmente quando ela é invisível, reconhecermos esta hierarquia, percebermos a nossa tarefa junto a ela e vibrarmos para que se façam os contatos, para que se façam as conexões. Então, o tipo de comportamento indicado para isto é esse comportamento que está descrito em Portas do Cosmos. Então, é esses que vão ter esta colaboração efetiva com a hierarquia. Na página 39 do livro, vocês encontram algumas chaves, como por exemplo, nós nos unirmos não só entre nós colaboradores do plano, entre nós artífices desta reconstrução, mas também unirmos-nos internamente com os nossos núcleos superiores, principalmente. Então, nós nos unirmos tem este duplo sentido. Nos unirmos entre nós colaboradores, de forma que possamos somar as nossas forças, somar as nossas energias, as nossas capacidades, nós nos unirmos com o nosso ser interior. Porque é o nosso ser interior que, nos planos internos, faz contato com as hierarquias. E é através desses contatos do nosso ser interior com as hierarquias é que nós vamos saber qual é a ação correta aqui. Porque o mundo é grande, o planeta é vasto, os problemas, as necessidades, as situações são inúmeras. E nós vamos estar diante de fatos, de situações, de trabalhos completamente novos para nós, inusitados. Então nós precisamos deste contato com as hierarquias, para termos internamente a indicação e a luz de como funcionarmos, de como atuarmos. Porque estas hierarquias, a planetária, a solar e a cósmica, têm na sua consciência não só o plano evolutivo para a Terra, mas tem também o conhecimento da situação da Terra e as soluções para que esta Terra volte a ser um planeta normal, digamos assim. E esta união com a hierarquia planetária se dá em nível de alma. E a união com a hierarquia solar se dá em nível de mônada. E a união com a hierarquia cósmica se dá de mônada para mais profundo. Então o livro está falando do comportamento nosso diante destes fatos, da nossa formação. Então, os assuntos domésticos, os assuntos de relacionamento humano, isto são coisas que a gente faz automaticamente, mecanicamente. Assunto doméstico, assunto do dia a dia, assunto de relacionamento humano, isto não devia chamar a nossa atenção para nada. Isto devia ser desenvolvido automaticamente, mecanicamente, sem nenhum percalço, sem nenhum problema. Porque cada vez que você tropeça em um assunto doméstico,
Cada vez que você se desgasta em um assunto de relacionamento humano, isso está custando para você um anuviamento. Isso está custando o anuviamento da sua mente para estas coisas, que são um outro tipo de atividade, que necessita que toda esta parte terrestre, que toda esta parte humana, já esteja sendo desenvolvida bem naturalmente, sem nenhum problema. Então, se nós estamos nos ocupando deste relacionamento com a hierarquia planetária, com a hierarquia solar ou com a hierarquia cósmica, realmente eu não sei como sobra tempo e interesse para se estar batalhando com coisas humanas aqui, ou com situações de primário mecanismo das coisas, da ordem, da disciplina, da limpeza. Isto são coisas que já deviam estar automáticas. Percebe o ponto em que nós teríamos que estar sintonizados para começar a entrar por estas portas do cosmos? É neste ponto que nós teríamos que nos situar para tratarmos do assunto que realmente diz respeito a estes tempos. Então, unir-vos é tudo isto. Unir-vos é não só você estar consciente desta necessidade de união e de harmonia para que a vida transcorra sem que você precise sequer prestar atenção, porque a sua vida é outra, o seu trabalho é outro, as suas conexões são outras e estão todas para serem feitas. Está tudo aí para ser realizado. Então, isto é unir-vos e unir com o nosso ser interior, porque é através da alma, é através do ser interior que essas conexões vão se dando. E o segundo ponto, explícito na página 39 do livro, é consagrar-vos. Isto é, nós temos que ter uma consagração, isto é, a nossa vida, o nosso ser, nós mesmos, deveremos estar dedicados a alguma coisa. E quando esta coisa é superior ao nível humano, quando esta coisa é de um nível anímico, ou esta coisa está no nível monádico, enfim, está na vida interna, isto se chama nós nos consagrarmos, porque vamos nos dedicar a coisas sagradas, às coisas superiores, às coisas internas. Então, esta consagração é muito importante, é fundamental. Porque sem esta consagração ao mundo interior, às leis interiores, às leis internas, a nossa atuação aqui é muito precária, porque ela não tem energia para lidar com este plano terrestre de uma maneira desapegada. Se você não está consagrado a uma vida superior, você acaba se envolvendo, se apegando, se atando, se amarrando a esta vida aqui, a esta vida terrestre, que é vivida em função de você ir sutilizando a matéria, ou de você ir transmutando as coisas que acontecem no planeta, mas nada mais. Sua vida é outra, a atividade é outra, e a esta outra coisa nós devemos estar consagrados. Porque se não estivermos consagrados a isto, vamos nos abalar, nos abater, nos deixar envolver, vamos levar a sério uma coisa que existe, que é real, mas que é muito simples no fundo. Se nós estivermos consagrados, consagrados ao superior, aos níveis internos. Se você está consagrado àquilo, não tem porquê você exorbitar aqui em responsabilidades, em interesses, em apegos, em amor. Não. Aqui há necessidade de um certo grau de atuação, nem menos, mas também nem mais. Porque mais daquilo que é necessário está sendo roubado de outra coisa. E menos
está sendo roubado também daquilo que é terrestre e que precisa da nossa atenção, precisa da nossa atuação direta. Então, isto tudo é consagrar-vos, que é a segunda chave que nós temos aqui. E a terceira chave que nós temos na página 39 do livro, a terceira chave é mais delicada. Porque tudo isto, você se unir, você se consagrar, isto depende de você, é simples, você vai trabalhando e vai conseguindo, e vai realizando gradualmente. Mas a terceira já é um pouco mais delicada. A terceira já começa a mexer com as nossas estruturas emocionais mais cristalizadas, mais relutantes, mais construídas, mais alicerçadas, que é nós reconhecermos que o nosso comprometimento com dívidas kármicas está finalizando. Então, todos nós, provavelmente, teremos dívidas kármicas a resolver, mas nós temos que reconhecer que nesta etapa isto está finalizando, isso está terminando, porque entrarão outras leis, nós estaremos, num certo sentido, mais liberados do karma material, e se a alma está em contato com a hierarquia, e se a mônada começa um contato com a hierarquia solar, o nosso processo kármico passa para outras leis do karma, além das leis do karma material. Então, neste trabalho de união e neste trabalho de consagração, nós teríamos que levar em conta que não somos mais seres kármicos diante de coisas sempre compulsórias. Muitas vezes, em muitas situações, nós vamos estar até diante de karma facultativo ou diante de karma opcional. Karma facultativo quer dizer que você pode resolver de uma maneira ou de outra. Você é que vai resolver. Então, aqui precisa estar atento, porque a situação deste ser resgatável e que está no trabalho do resgate, como que este ser iria ser resgatado para um mundo extraplanetário, por exemplo, ou para níveis de mundos humanos aqui nesta mesma Terra, mas mais evoluídos? Como ele iria ser resgatado se tem só karma compulsório? Nem se falaria em resgate, porque teria que levar toda a rede kármica dele junto. Então, se você está falando em resgate, e se o assunto está sendo trabalhado também individualmente, isto quer dizer que o comprometimento com antigas dívidas kármicas já está num outro ponto. Isto já está numa outra etapa. E nós temos que estar muito atentos, porque há etapas de karma antigo, dívidas kármicas, que estão em processo de equilíbrio, mas há também tipos de karma que hoje são opcionais para o indivíduo. E aí o indivíduo é que escolhe se ele vai prosseguir neste jogo kármico, se ele vai prosseguir em alimentar esses laços kármicos, ou se ele vai ser resgatado para outras leis kármicas. E é claro que isto não é a mente do indivíduo que decide, isto não é planejado pelo indivíduo, mas isto é um processo de resgate que se dá dentro da lei kármica. Isto não está contrariando a lei kármica. Mas o karma opcional, o karma facultativo, aqui é muito importante que possa ser percebido, que possa ser visto, porque isto faz com que nós tenhamos um caminho muito mais aberto e muito mais liberdade na nossa doação para o plano evolutivo e na nossa colaboração com esta operação resgate do planeta.
Então, na página 39, vocês têm essas 3 chaves e, relendo o livro neste ponto, vocês vão ter outras indicações subjetivas ou que poderão aparecer para vocês, porque este é um processo que cada vez que você trata dele, cada vez que você se aproxima dele, ele vai te apresentando novas facetas. E o livro é comportamental, está sendo chamado de comportamental, porque ele vai descrevendo em cada capítulo uma evolução do nosso comportamento diante destas coisas. Uma evolução. E na página 73, vocês têm então uma espécie de consequência deste primeiro trabalho de unificação, de consagração e de reconhecimento da verdadeira situação kármica. Vocês têm na página 73 a descrição ou as chaves para um processo interior, não externo e material, para um processo interior de sublimação das energias e das forças corporais. Porque se alguém tiver de ser resgatado com os corpos, isto é, se vocês tiverem que passar para um outro nível de vida, levando os corpos, não só com a alma, não só com a mônada, mas levando os corpos, então tem que haver um processo interior de sublimação das energias desses corpos. Porque se esses corpos estiverem em determinados tipos de energia, preciso que haja aí sublimação, transmutação. E este capítulo, na página 73, fala disto. Então aqui vocês veem que vocês já estão num trabalho mais sutil, num trabalho em um outro ponto. E à medida que vai havendo essa transmutação e esta sublimação de materiais, de energias nos corpos, corpos quer dizer corpo físico, etérico, o corpo emocional e o corpo mental. Havendo a transmutação destas forças e começando a sublimação destas forças, os corpos, a consciência dos corpos, vai poder tocar aquilo que é o eu superior, a energia do eu superior. Vai ter consciência da energia do eu superior. E isto no livro Portas do Cosmos é chamado de encontro com o mestre interno. Tem até lá no fim um exercício para nós visualizarmos este encontro e assim irmos facilitando esta conscientização. E no exercício, vocês vão ver lá, pelas indicações, todo o processo de transformação e o processo de sublimação. Quem já estiver consciente desse trabalho, engajado neste trabalho, isto é, quem já estiver assumindo hoje aquilo que deverá acontecer consigo amanhã para poder trabalhar na reconstrução da Terra, nós não vamos reconstruir a Terra com cal e cimento e tijolos. Nós vamos reconstruir a Terra com bem outra coisa, com bem outras energias. Vai ser uma recomposição de todo o sistema energético da Terra. Então, nós teríamos que ter isto preparado, isto feito. O livro Portas do Cosmos está antecipando este trabalho. Está trazendo este trabalho dentro de um quadro comportamental necessário, mas está trazendo estas chaves para nós. E, depois disso, então, nós estaremos mais aptos e mais preparados para um serviço mais sutil, para um serviço mais interno, que se chama, no livro, de serviço superior. É neste sentido que a Figueira prossegue colaborando com a Operação Resgate. Neste sentido. Porque a retirada dos corpos, o resgate numa situação de emergência, ou a salvação de seres encarnados
em momentos de calamidade. Isto é tudo meio imprevisível. E nós não sabemos antecipadamente que ajudas vamos ter, como isso vai ser realizado, quais serão os comandos em ato naquele momento, quais serão os esquemas. Então, isto é algo que nós temos presente, já temos todos os dados, temos todas as informações, nos cabe aguardar para ver no momento qual é a nossa posição, qual é a nossa ação, qual é a nossa tarefa, dependendo dos acontecimentos que estiverem se apresentando. Mas este lado da Operação Resgate, este lado que foi descrito, isto é um trabalho nosso aqui na Figueira desde o início. E quanto mais esse trabalho for conscientizado, mais este trabalho vai evoluindo. Esse trabalho que vai evoluindo e que é o trabalho nosso, é um trabalho de resgatar os seres que estão prisioneiros da vida comum, prisioneiros da vida normal das pessoas, que é muito mesclada com elementos que nem são resgatáveis, como vocês sabem, para uma preparação interna para trabalhos futuros. Então, o trabalho da Figueira é resgatar os grupos, resgatar os indivíduos desta vida comum, desta vida normal, para uma vida de preparação para essas etapas futuras. E aí cabe à habilidade de cada um, ao critério de cada um, cabe à força interior que cada um encontrar em si para ir fazendo esta transição, para ir se auto-resgatando. Porque ninguém pode resgatar alguém que não queira ser resgatado. Então, se você vai ficar nas leis comuns, se você vai ficar na vida comum, se você vai participar ativamente desta degradação da Terra, isto reflete num outro nível, como se você não desejasse ser resgatado, como se o resgate, neste sentido, para você não fosse uma prioridade, um fato importante. Então, a atividade da Figueira e o papel da Figueira é cuidar do resgate neste sentido, isto é, despertar o ser que está envolvido com esta parte caótica da Terra, do planeta, da vida, despertar este ser para uma preparação dele. Isto é uma preparação que ele vai fazer nas condições que o destino lhe apresentar, que as hierarquias puderem aplicar nele, ou que a sua alma, ou que a sua mônada tiverem a luz para invocar. Nós conhecemos a hierarquia planetária, percebemos a hierarquia planetária em nível de alma e podemos ir contatando hierarquias solares e hierarquias cósmicas em outros níveis. Agora, o que nós chamamos de hierarquia planetária são seres, consciências que fizeram o caminho que nós fizemos aqui nesta Terra e que hoje estão consagrados a guiar a Terra, a salvar a Terra, a elevar a humanidade. Mas são seres que vieram desta linha humana, como a nossa. As hierarquias cósmicas, estas hierarquias cósmicas têm outra origem, isto tem outra proveniência. E é por isso que o nosso encontro com a hierarquia cósmica se dá em nível de mônada, e não neste nível consciente ou neste nível de alma, porque esta hierarquia cósmica, isto tem outra origem, isto tem outra composição. Isto são seres ou consciências que vivem em consciência estelar,
e não tiveram origem aqui na consciência terrestre. Isto teve origem na consciência estelar e em campos de vida, em campos de energia, em mundos, porque estrelas também são mundos, não? Em mundos cuja formação orgânica não entra o elemento água. Isto é que é a diferença. Então, a ponte que nós temos que formar com esta hierarquia cósmica, a ponte que nós temos que formar com isto é uma aprendizagem que nós temos que ter para recebermos este elemento fogo, porque nós aqui somos água também. Esta hierarquia cósmica nunca teve esse elemento na sua conformação, porque nas estrelas não há este elemento. Eu não estou falando da água física, estou falando do elemento água, que é a emoção, que é esta coisa daqui. Então, esta preparação nossa é exatamente este nosso resgate deste elemento água, de nós podermos estar acima deste elemento água, para podermos reconhecer este fogo. Porque a hierarquia cósmica é só fogo, não tem água. Não tem como se comunicar conosco em nível que não seja monádico, que não seja fogo interior, essência interna. Não tem água nenhuma, não tem nenhuma possibilidade de aproximação afetiva. Isto é fogo, isto é outra aproximação. Essa nossa constituição, na qual entra a água, isto é próprio de uma evolução inferior. Porque numa evolução superior não há esta coisa na constituição. Isto vem da Lua, porque nós tivemos um passado lá na Lua também. Então o elemento água para nós é muito natural, tanto assim que vocês veem que a maior parte da superfície do planeta é água, água material. Aí isso já dá o nível deste planeta, o nível da constituição deste planeta. E esta água, ou esta emoção, esta possibilidade de tomar qualquer forma, isto é uma característica que nós teríamos que coordenar em nós, que nós teríamos até que nos preparar para irmos sendo resgatado desta absoluta influência da água, absoluta influência deste líquido em nós. Porque nós seguiremos em uma evolução próxima, em uma evolução superior, para mundos e para níveis de consciência aonde isto não existe, este elemento não existe. Então, se nós não estivermos com isto mentalizado, se nós não estivermos preparados para abandonar este elemento, nós não temos como perceber esta hierarquia do fogo, não temos como perceber esta hierarquia cósmica, que está aqui conosco, está aqui também. O livro Portas do Cosmos tem uma energia e tem uma descrição de comportamento nosso que prevê tudo isto, prevê todas estas evoluções. Nesta operação resgate, é conhecido o nosso destino. E se nós tivermos, por exemplo, um destino, eu não estou falando desta etapa, não da nossa evolução, estou falando de etapas bem futuras, para nós vermos o quanto é amplo este tema. Então, se nós temos no nosso destino futuro, no nosso destino extraplanetário, por exemplo, um rumo para certos planetas deste sistema solar, há planetas neste sistema solar onde a água não consta na formação daquelas substâncias. A água é elemento aqui, substancial. Mas em outros planetas deste mesmo sistema, isto não existe. Em nível físico é óbvio que não existe, porque são planetas que são fogo no plano físico. Mas em nível psíquico, não existe esse elemento. Então nós podemos estar sendo preparados para isto
E isto é conhecido na operação resgate. Então, se nós não temos uma possibilidade de dissolvermos os nossos laços com este mundo emocional, nós podemos sim ser resgatados aqui, mas não podemos mudar de órbita. Porque com o elemento água, balanceado na nossa constituição, fora da órbita do planeta Terra, nós não iríamos nos sentir, não iríamos ter condições de vida. Porque nos mundos mais avançados, nos mundos mais adiantados, o elemento que predomina é outro, é o fogo. Então, estas hierarquias cósmicas, ou estas hierarquias solares, estão nos trabalhando neste sentido, estão nos preparando neste sentido. E isto é o resgate também. Tudo isto é resgate. Porque nós podemos então estar sendo resgatados em todos os sentidos que vocês conhecem. Mas, num certo nível interno, nós estamos sendo resgatados para este elemento fogo, para este elemento ígneo. E quando chega este momento, nós temos que tomar uma decisão muito clara com respeito a tudo aquilo que é água, a tudo aquilo que é nível emocional, a tudo aquilo que é plano astral. Então tem um resgate mais sutil, um resgate mais interno, um resgate num outro plano que está sendo trabalhado em nós todos, haja ou não necessidade de resgate físico dos corpos. Mas esta operação resgate interna, esta operação resgate para vidas ígneas, isto faz parte do trabalho da hierarquia solar e principalmente da hierarquia cósmica. Todas estas coisas são muito comunicantes com a nossa consciência. Nossa consciência pode estar em comunicação com estas coisas todas. Então, se no nosso interno, no nosso íntimo, no nosso coração, nós temos este fogo aceso, todas estas coisas começam a crescer em nós. E nós vamos tendo um outro relacionamento aqui neste planeta. Nós vamos encontrando uma outra forma de nos relacionarmos com o planeta. E como se processa, pergunta uma pessoa, o trabalho de clareamento que está se dando nas partículas materiais de alguns indivíduos conscientes? Como se processa o clareamento nas partículas materiais, nos corpos, corpo mental, corpo emocional e no etérico físico. Esse processo de clareamento, neste sentido, isto é uma energia que vem da consciência solar, isto vem da consciência do Sol. Não há nenhuma energia na Terra que possa fazer este trabalho. Então, isto é uma energia que vem da consciência solar. E esta energia da consciência solar, ela é absorvida pela mônada. É na mônada que isto é absorvido. E quando a mônada recebe esta energia, a mônada entra num estado de louvor. Isto é uma palavra muito inadequada para quando se trata de mônada, mas dá para nós entendermos o que é. Então, isto que nós entendemos como louvor, isto é infinitamente ampliado e é uma atividade da mônada, este louvor. A mônada louvando o cosmos, a mônada louvando o Criador, a consciência única. E esta energia que emana da consciência solar é absorvida pela mônada e é trabalhada através do louvor. Se a mônada louva o suficiente, esta energia trabalha a mônada e retorna para o cosmos. A mônada não fica com esta energia. Esta energia passa por ela para desenvolver o louvor. E é este louvor da mônada, é esta capacidade da mônada louvar,
é isto que vai transformar totalmente as partículas materiais com as quais ela está em contato. Então, o trabalho de transformação das partículas materiais não parte de nenhum plano material, não é nenhuma atividade na própria partícula. A partícula é clareada, a partícula muda de grau, muda de nível, e a partícula pode tornar-se até invisível, pode tornar-se uma partícula invisível, é com esse louvor da mônada, é com esse trabalho da mônada. A mônada louva num grau que possibilita esta transformação básica e profunda em todas as partículas materiais. Ela louva quando ela é acionada ou quando ela absorve esta energia que vem da consciência solar. A mônada deve louvar o suficiente para fazer todo esse trabalho nas partículas e devolver isto para o cosmos. Porque o lugar desta energia não é na mônada, isso está de passagem na mônada. Porque se isto permanece na mônada, fica incontrolável para ela. Porque aí começa a desenvolver a parte negativa do indivíduo. Porque isto é uma energia muito forte. Então, o trabalho nas nossas partículas materiais não é um trabalho consciente nosso. Isto é o louvor da mônada que produz isto nas nossas partículas. Então, as nossas partículas são completamente transmutadas, são completamente renovadas, as nossas partículas renascem, é com o trabalho em nível monádico, não é nenhum trabalho aqui, não é nada na matéria. É o louvor, é o ato de louvar no nível da mônada é que faz isto. E claro que se a mônada está nesse trabalho de louvor, imagine como está o nosso louvor aqui, não é? Como nós estamos louvando. E vocês veem pela história a diferença do louvor humano para o louvor de um Francisco de Assis, para um louvor de Santa Clara, um louvor que até os pássaros compreendiam, que até os pássaros vinham louvar com eles. Então, é disto que se trata. E isto é o louvor da mônada, transformando, transmutando todas estas partículas. E como seria o trabalho de nós nos desidentificarmos dos nossos corpos? Nós temos que estar fazendo o trabalho da nossa purificação, da nossa união com a alma, da nossa ligação com essas energias internas, e é à medida que a alma vai se purificando e que nós vamos nos unindo a esta alma, é que começa um processo de desidentificação nossa com os corpos. Porque senão nós vamos nos separar dos corpos e com que ficamos? Para trabalhar aqui, para cumprir certas tarefas. Então, esta desidentificação com os corpos não é uma coisa humana, não é uma rejeição humana pelos corpos. Isto é uma situação que vem da purificação da alma. Porque a nossa alma, se purificando, vai exercer uma tal atração sobre nós e nós vamos ficar tão em casa, atraídos pela alma, que vem uma natural desidentificação por estes corpos.